Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais um NVcast, o podcast da Igreja Nova Vida. E hoje com um tema muito legal que é o surdo na igreja. E para apresentar nossas convidadas de hoje, eu vou passar a palavra para nossa querida Joyce, que vai apresentar as nossas convidadas. Olá, tudo bem? Meu nome é Joyce. Então, apresentador Tiago, convidada Bibi, conhecida como Bianca. E nós temos também a Raquel. Né? Esse movimento, pode interpretar, é o sinal que somente o surdo pode dar pra gente. Então, o meu sinal, Joyce, dela, Raquel, e o dela, Bibi. Então, somente um surdo pode dar um sinal para não precisar falar o nome completo, que é muito extenso, né? Então, aí somente um surdo vê as suas características e te batiza com um sinal. E você carrega por toda a vida. Que legal, muito legal saber disso. Mas você falou de sinais e o nome disso é Libras, né? E o que é Libras? É uma língua? Ela é universal? O que é? Então, a Libras é uma língua, né, de sinais brasileira e não é universal. Nós temos mais outras, né? Eu acho que a Bibi, no caso, pode explicar melhor sobre as outras linguagens que tem e a Raquel também pode falar melhor sobre Libras, porque nós temos aqui a Bibi, que é surda, ela que é ouvinte, então ela é intérprete e está interpretando aqui para nós nesta noite. Mas então não existe só Libras, né? São outros tipos, vocês podem me explicar quais são esses tipos? Então, aqui no Brasil é Libras o nome. A língua do Brasil de sinais que tem o nome de Libras. Não é universal, é oficial próprio do país. Por exemplo, em outro país, Estados Unidos, é ASL. Em outro lugar, por exemplo, Inglaterra, é BSL. Então, tem mais de 200 diferenças de linguagem de línguas de sinal, tá? O Brasil se fala português e lá é o inglês. Tá? Ah, entendi. Então, por exemplo, o sinal que é feito aqui no Brasil, lá fora é diferente, assim como na nossa linguagem também. Sim. É diferente, né? É considerado quando você é fluente em Libras, então é um idioma, né? Então não é... Muita gente confunde com mímica, né? Então não. É um idioma. Assim, quando fala inglês, né? Quando fala espanhol. Então você falar português e falar inglês são coisas distintas. Na Libras é a mesma coisa. Entendi. E assim, existe uma forma correta para se referir ao surdo? Como é que é essa forma correta? O certo é só falar surdo. Nunca chamar o surdo de surdo mudo. A única coisa, ele nasceu. Ele aprendeu Libras, entendeu? Então, porque o surdo, ele tem voz. Se pedir para Bibi gritar, ela vai gritar, porque ela tem voz. No momento de rir, entendeu? Vocais, né? Ela consegue. Então, ela tem as cordas vocais. Então, pode fazer o som da voz. Por exemplo, meu pai dela não sabe Libras, então ela usa a voz. Mas fora, ela não fala, ela só fala em Libras, que é mais confortável para ela. Assim, inclusive, é uma pergunta legítima que eu gostaria de saber da Bibi, é que se todo surdo entende a linguagem labial ou é só alguns? Alguns surdos conseguem acompanhar na linguagem labial, outros não. Entendi. Mas isso é normal. Sabe uma coisa, um comentário que eu achei interessante? Lá na escola que eu estou trabalhando, tem uma criança de 3 anos que ela é surda. E a mãe também é surda. Só que nem a mãe e nem o filho conversam em sinais. A mãe não sabe e a criança também não, ela não foi ensinada. Então, a mãe, ela faz leitura labial, só que aí a criança ficou nessa dificuldade, que ela não entende o que a gente está falando,
porque não escuta, então não aprendeu a ler, né, a boca, a forma das vogais, como está falando, e também não entende sinais. Então, ele está com 3 anos e eu fico pensando como que vai ser daqui para frente a alfabetização dele, porque até a comunicação, em questão de banheiro, alimentação, para ele sair, que é perigoso, você cai. Então, eu vou tentando me comunicar com ele na medida daquilo que eu sei, que eu posso, em Libras. Né? E vou tentando mostrar para ele o significado de cada coisa. Mas você vê que, visivelmente, ele, assim, está bem fora da casinha, assim, ele fica bem num mundo bem aleatório, assim. Então, isso eu acho muito preocupante, quando nenhum nem outro. Então, Libras é uma coisa que é muito importante, principalmente desde pequenininho. Você consegue ver vídeos na internet, vai ensinando os animais, vai ensinando papai, mamãe, igual a gente quando está aprendendo, que nem né? uma alfabetização normal de escola e tudo mais, né? Exatamente. A gente está fazendo o curso lá na igreja, a Bíblia é a nossa professora, aí a nossa intérprete, e a mesma coisa, começa papai, mamãe, fala sobre família, aí começa a conjugar o verbo, e ali vai aprendendo, né? Então, isso é muito importante. E ele fez a cirurgia, que existe, né? Fez a cirurgia onde coloca aquele aparelho para tentar ouvir, o aparelho também não funciona. Então, ali a criança não faz leitura verbal, né, dos lábios, não tem comunicação por sinais, e o aparelho também acabou fazendo a cirurgia e não deu certo, uma criança de 3 anos. Entendi. E a mãe se comunica para ela, tá tudo bem assim. Então é preocupante, porque acho que é uma coisa que tem que ser incluída, tem que ser desenvolvida em todos os âmbitos, não só na igreja, mas nas escolas e no trabalho. É uma coisa que é muito importante. As pessoas se preocupam muito em aprender a falar outras línguas. A Libras tem que ser valorizada. Se preocupa em falar, né? Ah, eu quero aprender inglês. E aí, você fala inglês, fala espanhol e tal. Mas a pessoa não tem essa preocupação de tentar falar com o surdo. Tem o constrangimento e até preconceito. Como a gente já viu alguns testemunhos, até de outros profissionais da área da saúde, etc. e tal, tendo até preconceito para nem tentar se aproximar, para tentar uma comunicação. Entendi. E assim, Bibi, como que você descreveria as experiências das pessoas surdas nas nossas igrejas evangélicas? Existe algum desafio específico que vocês enfrentam com relação a isso? Tem muitos desafios. Tem alguns surdos que conseguem acompanhar bem o intérprete, tem surdos que gostam de uma interpretação mais formal, igual a Raquel, que nós temos na igreja. Ela senta bem de frente uma da outra. Então, às vezes, as pessoas passando na frente dela atrapalham um pouco. Também, com um som muito alto perto da bateria, tudo, isso atrapalha também. Então, precisamos ter mais intérpretes também na igreja para fazer essa substituição. Os surdos precisam muito do intérprete, é muito importante. Precisamos aprender a palavra de Deus. Se não tiver intérprete, o surdo não vai aprender a palavra de Deus. Como vai mostrar o caminho da vida para continuar seguindo? Entendi. Muito legal saber disso. E assim, nós podemos orar para a cura de um surdo? Na minha opinião, eu acho que não combina, porque você vê, por exemplo, o pastor, ele pode orar e curar um surdo, direto. E não adianta de nada. Você pergunta, você acredita que Jesus, confessando seus pecados, ele vai te perdoar? Vai direto, sim, então pode curar. Antes, quando eu era pequena, eu fui em outra igreja evangélica. O pastor veio, me ungiu meus ouvidos, falou um monte, eu não entendi nada. Para mim aquilo foi à toa. A minha mãe ficou assim, falando, pode curar, mas para ela, quando acabou, para ela não foi nada. Ela ficou pensando que como mágica, não tem. Por exemplo, o pastor se sabe Libras, aí ele vai te falar, você vai confessar, Deus pode curar, mas... Entendi. Mas é bem interessante isso daí. E aí, agora uma pergunta diretamente para você, Raquel, que é intérprete. Quais são os desafios de ser uma intérprete na igreja? Porque é igual que a gente fala, português é uma língua muito difícil. Tem palavras que tem
um contexto, é a mesma palavra com um contexto diferente. Então, às vezes, você precisa esperar um pouquinho da interpretação, entender o que a pessoa, o pastor, está falando, entender o pensamento dele, para você conseguir interpretar. Igual a Bibi falou, às vezes, as pessoas, no momento do culto, passando na minha frente, atrapalha. Porque é um segundo, ela perde o que está sendo pregado. Então, às vezes é rápido, sim, mas atrapalha. Atrapalha também quando as pessoas pensam, eu vou agachar, para não atrapalhar. Atrapalha porque ela é visual. Então, se ela vê uma pessoa agachar e passar, ela vai direto. Porque vai perder a atenção. Igual, às vezes, nos instrumentos musicais. Se tá maior que o som da voz, eu não consigo entender. Aí eu fico igual surda. Eu tenho que olhar para o telão para ver o que estão cantando para poder interpretar para ela. E se eu não consigo entender, eu interpreto errado. Olha como é importante essa informação. Entendeu? Porque é uma coisa que tem que ser passada para os músicos, para a igreja. Né? De passar na frente é básico. Mas, porque até onde eu sei, os surdos eles sentem a vibração do chão para sentir, né, as músicas, o ritmo, a batida e tudo mais. Mas você vê como é importante. Acaba atrapalhando não só o entendimento dela, como a intérprete. Aí acaba não sendo funcional, né? E assim, uma curiosidade minha que surgiu agora, assim, por exemplo, você falou, a língua portuguesa é muito difícil e tudo mais. Para quando a gente tá falando com relação às gírias, por exemplo, tem sinais para gírias também ou é só para a língua portuguesa formal? Tem gírias. Muitas gírias. É igual português. Tanto que na aula ela falava, né? Quando ela estava explicando, ela falava assim, formal. Ela falava mais formal, né? Ela falava, mas como que é o sinal de formal? Fazia? Formal. Ela falava formal, né? Formal. Então, aí tem uma coisa mais descontraída, né? Mais tranquila e o formal. Então, na aula ela ensinava isso, que a gente tem também essa forma de falar. Quando tá falando com o chefe, aí você é mais formal. Certo, e assim, quais são algumas das barreiras comuns que as pessoas surdas encontram, né, ao tentar participar ativamente das atividades da igreja, como cultos, estudos bíblicos, né, a escola bíblica dominical, grupos de oração, por exemplo. Como é que funciona essa parte? Então, é difícil falar. O que o surdo ele quer é união com o ouvinte. Isso é o principal. Ele não gosta de, por exemplo, o surdo separado do ouvinte. Porque somos irmãos em Cristo. Então a gente precisa ter essa sensibilidade. Ele gosta de estar unido com os irmãos. Não de só dentro da igreja, também que é fora da igreja. Às vezes ela sente que esse desafio não tem essa sensibilidade. Entendi. Então, assim, né, os conselhos que você poderia dar para as igrejas evangélicas, né, que desejam ser mais acolhedoras com relação aos surdos, na sua comunidade, assim, nos seus cultos, que conselho você daria? Como a gente pode ser um ser humano melhor, né? Resumindo, como a gente pode ser um ser humano melhor? O meu conselho é, os irmãos ouvintes, entendeu? Divulguem no Facebook, Instagram. Mostre que na igreja tem intérprete, tem libras, tem acessibilidade. Informar, passar e convidar as pessoas para participarem. Legal. Joyce, eu vi que você tem uma passagem bíblica aí para passar aí pra gente com relação ao tema de hoje. O que você tem aí para mostrar aí pra gente? Pode falar. Então, eu tenho uma passagem aqui que está em Êxodo que diz assim: Disse-lhe o Senhor, quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Êxodo 4:11. Então aí a gente vê que Deus é o criador de todas as coisas. Ele não só criou o ouvinte, como o surdo, o cego, né? Mudo também, né? Então nós somos todos criaturas de Deus e Deus é perfeito em tudo aquilo que faz. Então uma coisa que eu acho interessante que eu gostaria de comentar é que as pessoas não se limitem, né, a conversar
com um surdo, necessariamente porque não sabe falar em Libras, que nem eu sempre tive muito desejo de aprender. Então, hoje eu estou aprendendo, sei bem poucos sinais. Mas, se você aprende o alfabeto, você já consegue se comunicar, porque você vai formando palavras. E aí você vai perguntando qual é o sinal dessa palavra, e o surdo vai te ajudando a desenvolver. E também falando de uma forma devagar, né, com as formas com as vogais bem arredondadas e tudo mais, você consegue se comunicar. Então, assim, não é uma coisa que é impossível, né? Então, acho que tem que ser quebrada essa barreira aí para a gente conseguir estar vencendo essas limitações, não só dentro da igreja, mas fora da igreja também. Inclusive, eu posso até dar um testemunho atual agora aqui, porque, assim, eu nunca tive um contato direto, assim, com uma pessoa surda, é a primeira vez, e isso me despertou um interesse de aprender Libras, viu? Então, eu só tenho a agradecer essa gravação desse podcast hoje, porque me despertou esse interesse de querer aprender, me comunicar e me aproximar e agregar na comunidade evangélica, né? E não só na comunidade evangélica, mas também para fora. Se eu encontrar, eu como comunicador, que eu trabalho com isso, mas se eu encontrar com uma pessoa surda, eu vou saber me comunicar com essa pessoa. E não vai ter um medo, né? Não vou ter esse já medo. Quebrou essa barreira. E então, nessa gravação, eu senti essa vontade, esse toque de Deus aí de aprender Libras, né? E eu queria saber de você, assim, pra gente já chegar nos finalmente, assim, como que você enxerga, né, os líderes religiosos e a congregação no geral, né, para a promoção dos intérpretes e tudo mais, né, nessas necessidades das pessoas surdas? Se eles ainda falta muita coisa para alcançar, se eles já alcançaram o suficiente? Como que você enxerga esse papel? Ou dentro da igreja ou mundo no sentido geral? Ambos. Ok. Então, dentro da igreja, sim, ok, entendeu? Porque que nem o pastor Eduardo, pastor Edson, ele sempre fazia, e tem a Raquel que interpreta, ele sempre deu estudo pra gente, entendeu? Então, o jeito para mim tá bom nisso. Agora, fora das igrejas, varia muito. Essa ajuda, falta, acessibilidade, tem toda essa barreira de comunicação, por exemplo. Então, por exemplo, alto-falante e não tem uma intérprete para o surdo, então o surdo fica perdido, entendeu? Mas o quê? A gente tenta acompanhar. Mas, às vezes, tem um lugar ok. Então, por exemplo, as pessoas, quando vão lá na frente, e a gente não consegue acompanhar, para saber o que está acontecendo, por que todo mundo está lá na frente. Então, se o surdo, se não tem uma intérprete, como vai saber o que está acontecendo no culto? Entendeu? O pastor chama... Se quer oração, outras coisas, ele vai ficar olhando só, mas o que está acontecendo? Vai parecer que só uma confusão, que ela não sabe. Sua mãe é surda? Sua mãe é surda? A família dela toda é ouvinte, só ela de surda. Entendi. E, assim, uma pergunta que surgiu aqui também, fora do roteiro, assim, com relação às redes sociais, por exemplo, as tecnologias que tem no celular, no computador, é o suficiente para uma pessoa surda ou ainda falta também acrescentar algumas coisas? Então, por exemplo, no YouTube precisa legenda. Às vezes não tem... na tradução do YouTube, por exemplo, tem coisas que acabam saindo errado, porque a própria tradução automática, então não dá para acompanhar. Uhum. Até o que eu fiquei pensando, que eu ia falar pro André, que, por exemplo, das gravações do podcast da igreja, precisa ter a legenda, entendeu? Porque, por exemplo, o primeiro podcast a gente mandou no grupo do curso de Libras. A Bibi ficou olhando, não tinha interpretação, não tinha legenda, ela fica
Entendeu? Então, ó, aí, André, ó, Então, ó, Peraí. põe legenda. por exemplo, às vezes falta no culto. Ela quer assistir pelo YouTube. Tem legenda, mas às vezes fica faltando. Por exemplo, a voz não aparece. Então tem o delay que atrasa tudo. Então fica mais difícil de acompanhar. Mas ok. Entendi. Bom, eu queria agradecer vocês, a Bibi principalmente, que está aqui com a gente, por participar desse podcast, por ter aceito esse convite. Sei que estava um pouquinho nervosa no começo, mas se saiu muito bem. Então... Mas já está no fim? Já. Então eu só queria que ela explicasse só uma coisinha bem rapidinha, porque ela vai embora do Brasil. Ela vai casar. Como esse sentimento para um surdo que vai agora mudar para um país diferente. Sim. Bem rápido. Não, pode ir. Pode. Então, pode. Então, na segunda-feira ela vai embora do Brasil. Ela vai casar lá no Canadá. Então, é o último domingo que ela vai estar aqui com os irmãos em Cristo. Então, é uma emoção. Então quer dizer que se a gente precisar viajar para o Canadá, vai ter casa para receber a gente lá. Ok, pode ir lá visitar. Ó, até lá já vou ter aprendido Libras e aí você vai me receber lá, beleza? Uma dica bem rapidinha. Quando você encontra um surdo, não precisa ter medo, fugir. Tenta se comunicar falando bem devagar. Se o surdo não entender, ok. Pega o celular, digita, mostra pra ele. E ele vai te responder um papel, uma caneta. Não precisa fugir. O surdo sabe ler, tudo é simples. Fala do app. Tem também um aplicativo que você fala e o aplicativo ele traduz o que está sendo falado. Que legal. Qual é o nome do aplicativo, vocês sabem? Live. Volta do começo que eu cortei. É em inglês, gente. Live. Ai, gente, eu sou péssima em inglês. Live Transcribble. Vai estar. Para quem quiser baixar o aplicativo aí e quiser se comunicar e tudo mais, vai estar aqui na descrição, aqui embaixo, o link para vocês fazerem download desse aplicativo. E não é publi, viu, gente? Não é publi. Então, eu, mais uma vez, queria agradecer a presença de vocês, Joyce, Raquel, principalmente Bibi. Obrigado por ter aceito. Boa viagem. Deus te abençoe bastante. Amém. Nessa nova fase da sua vida. E Obrigada, May. eu só tenho a agradecer esse bate-papo bacana aí. E foi muito esclarecedor. E como eu falei, me deu essa vontade de aprender Libras. Só tenho a agradecer a esse podcast de hoje. Então, vou passar a palavra para cada um de vocês para dar umas considerações finais. Joyce, por favor. Não é fácil, gente. Não é fácil. A gente esquece muitos sinais. Não é fácil. Mas é uma coisa que vai dando vontade, assim, de aprender, de entender, de se comunicar. E eu tenho vários testemunhos de ambiente de trabalho aonde eu consegui falar, né, com os surdos e consegui fazer ali o meu atendimento com respeito, merecido, né, como todo indivíduo merece, e finalizar e fazer boas vendas, bater meta, entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu sempre almejei e é um curso que não é barato. A igreja nos proporcionou isso, graças à igreja, a Bibi e a Raquel, que pôde proporcionar esse curso pra gente. Então, realmente, tem alguns sinais que são parecidos, a gente mistura, depende muito, né, da expressão, como você vai fazer essa colocação, mas é uma coisa que vale a pena. E se puder investir e ir atrás, é muito interessante, não somente para o evangelho, né, mas para o trabalho, para o dia a dia, né, é muito importante. Assim como também o braille, né, são coisas que são... Assim, vai abrindo um leque muito extenso, né? Mas, como indivíduo, como ser humano, né? A gente ia ser pessoas melhores e ter empatia. O último sinal que nós aprendemos, empatia.
Fala, Kel. Raquel? Bibi, pode falar. Você tem as considerações finais aí, fica à vontade. O que você tem a passar para os nossos ouvintes aí? Uma consideração final, uma mensagem para eles. Eu quero agradecer a Joyce por ter me convidado para esse podcast, a Raquel por ter vindo interpretar, muito obrigado, Tiago pelas perguntas, foi um prazer. Espero que você então realmente aprenda Libras para ter um amigo. Então precisamos ter contatos mais para aprender. Se não tiver contato com o surdo, acaba sendo mais difícil realmente. Sim. Então é igual o inglês, se a gente não aprender e não conseguir conversar com as pessoas, de novo, os nativos. Se não conversar com os nativos, é mais difícil, entendeu? Porque para eles é natural. Sim, sim. Entendeu? Então fica. Ainda dá tempo de você se arrepender, Bibi, ó. Fica, Bibi. Traz o marido pra cá. Viu? Ela vai me visitar sim. Eu garanto pra você que quando você vier visitar o Brasil, eu já vou ter aprendido Libras e a gente vai se comunicar numa boa. Olha o desafio aí. Desafio. É. Desafio. E é promessa, a surdo precisa cumprir. Ótimo, pode deixar. E nós, sendo cristãos, não podemos mentir. Exatamente. Ficou? Exatamente. Tá. Raquel, obrigado por ter participado aqui, Obrigada aceito o pelo convite. convite. Você tá com a palavra aí para as considerações finais. Se Então. quiser dar uma palavra aí para os nossos ouvintes, fica à vontade. Então, pedir para realmente as pessoas respeitarem o surdo. O surdo, ele é uma pessoa normal, igual a nós. Eles são inteligentes, capazes, às vezes conseguem mais coisas do que nós, que somos ouvintes, que qualquer coisa a gente reclama. O surdo, quando quer, ele tem interesse, vai, luta. Entendeu? Então, é ter esse respeito pela pessoa, pelo indivíduo surdo. Entendeu? Ele é surdo, mas ele é igual a nós. É isso aí. Pessoal que assistiu a gente até agora, muito obrigado por acompanhar. Se você gostou do podcast de hoje, não se esqueça de dar o seu joinha, seu like aí, porque o YouTube entende que você está gostando desse vídeo e recomenda pra galera aí pra assistir e acompanhar a gente. Então, se não é inscrito também, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho para receber as notificações aqui do nosso podcast, beleza? Então, o podcast de hoje fica por aqui. Muito obrigado. Até a próxima e Deus abençoe todos vocês.